Quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, Evangelho que Lucas nos escreveu, capítulo 10. Nós vamos ler, queridos, toda a passagem até o versículo 12, toda a perícope até o versículo 12, mas a minha intenção é focar apenas nos 4 primeiros versículos. Evangelho que Lucas nos escreveu, capítulo 10. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 1 ao versículo 12. Lucas 10, de 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, neste primeiro dia do ano, e pedimos, Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos ser impactados, transformados, mexidos pelo Senhor e pela Tua palavra. Opera em nós com o poder do Teu Espírito, para sermos transformados e para que verdadeiramente sejamos guiados à verdade e ao amor. Opera nas nossas vidas, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com toda certeza, você já deve ter feito as suas resoluções de ano novo, não é verdade? Talvez a sua resolução seja: eu não vou mais beber refrigerante. Ou então, eu vou emagrecer. Ou então, eu vou entrar na academia. Você já deve ter feito algumas resoluções, né? E algumas delas foram bastante piedosas, outras nem tanto, né? Se você é um ser humano normal como eu, algumas das suas resoluções elas foram motivadas simplesmente pela sua vontade. Outras, no entanto, elas vão gerar coisas boas na sua vida, na vida da sua família, porque pode ser que você tenha feito a resolução de, no próximo ano, passar mais tempo com seus amigos, com seus familiares, né, reservar mais tempo na sua agenda para cada uma dessas coisas. No boletim da semana eu escrevi sobre algumas boas resoluções que você precisa tomar, não só para 2023, mas para o resto da sua vida. Ler a Bíblia, estudar firmemente a palavra, ter uma vida um pouco mais dedicada de oração, mas também se dedicar um pouco mais ao serviço, lembrando que você não serve apenas nas coisas que você faz na igreja, mas você serve com a sua profissão, com o seu trabalho, você serve a sua vizinhança, a sua família também. Então você também é chamado ao serviço, não só para 2023, mas para o resto da sua vida, né? No entanto, queridos, nessa noite eu gostaria de chamar você para uma outra excelente resolução de ano novo. Uma outra resolução que você precisa tomar
e que isso precisa trazer para a sua vida uma mudança na sua agenda, na sua rotina, uma mudança de pensamento a respeito principalmente dos seus relacionamentos com outras pessoas, principalmente quando nós estamos falando daqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que você ama, pessoas que eu amo, mas que ainda não conhecem Jesus, mas que ainda não amam Jesus. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Como discípulos de Jesus, queridos, nós somos chamados para uma missão. A missão de proclamarmos quem Jesus é e o que Ele fez na cruz do Calvário. É bastante comum, irmãos, que no desejo de fazermos alguma coisa como igreja, nós nos ocupemos de tantas atividades que nós acabamos esquecendo o motivo pelo qual nós existimos. E já a nossa confissão de fé e os catecismos nos dizem por que nós existimos. Nós existimos para adorar e glorificar a Deus. Mas quando nós fazemos isso, queridos, nós começamos a perceber que existem centenas e talvez milhares de pessoas à nossa volta que não vivem para adorar a Deus. Nós vemos centenas de pessoas trabalhando conosco, morando nas casas ao lado, frequentando os mesmos lugares e quem sabe até morando debaixo do mesmo teto, mas que não vivem para glorificar a Deus. E é justamente pelo fato de que muitos não adoram a Deus, então nós percebemos a necessidade da missão. Essas pessoas também deveriam adorar e glorificar a Deus. E por isso temos a necessidade de proclamarmos o Evangelho de que em Cristo Deus está reconciliando consigo todas as coisas. É para isso que nós existimos, irmãos, para proclamarmos o amor de Deus em Cristo, expresso na mensagem da cruz, que nos perdoa dos nossos pecados. E como discípulos de Jesus, irmãos, nós somos convocados para essa missão. Discípulos de Jesus proclamando o Evangelho, para fazermos outros discípulos de Jesus de todas as nações. Sejam as nações mais distantes, sejam os vizinhos e colegas de trabalho. Nós somos chamados para andarmos com outros discípulos de Jesus, anunciando que Jesus veio a este mundo para nos salvar. No entanto, queridos, nós precisamos entender que essa missão que nós temos não é uma missão qualquer. Não, ela tem características bastante específicas. Nós estamos vivendo como discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, irmãos, nós estamos em missão, e essa missão tem características únicas que precisam mudar a forma como nós pensamos a nossa vida e até a forma como nós nos relacionamos com o Senhor da missão. É por isso que quando nós andamos em missão com Jesus, nós precisamos saber claramente quais são as características dessa missão. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Para entendermos as características da missão, queridos, nós precisamos entender qual era, de fato, a missão daqueles discípulos. É importante que você perceba que o evangelista Lucas menciona que são 70 discípulos, e talvez, dependendo da sua versão, 72 discípulos. E a menção desses tantos discípulos, queridos, nos demonstra duas coisas bem claras. A primeira delas é que, para os judeus, ou então para aquela realidade em que Jesus estava, 70 ou 72 eram a quantidade de nações que existiam no mundo. Para um judeu, as nações eram divididas em 70 ou 72, dependendo da tradição. Quando nós ouvimos isso, queridos, nós estamos percebendo que Jesus ele está enviando discípulos a todas as nações. Mas não só isso, queridos. O texto ele não faz menção de que apenas 12 apóstolos saíram em missão, não é verdade?
Você reparou isso no começo do texto? Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. Perceba, queridos, que a menção desses tantos discípulos nos demonstra que o trabalho a ser realizado não seria uma responsabilidade de uns poucos, como os 12 apóstolos, por exemplo. A convocação de Jesus é para todos os seus discípulos, não é apenas para um grupo mais bem preparado, ou então para aqueles que fizeram seminário teológico. Todos os discípulos são convocados para andar em missão com Jesus. A missão é uma responsabilidade de todos os discípulos de Cristo, não apenas do colégio apostólico, não apenas dos ministros ou então dos servos ordenados. A missão é uma responsabilidade de cada um dos discípulos de Jesus. No entanto, irmãos, mesmo que cada um de nós seja convocado para essa missão, nós precisamos perceber que nesta responsabilidade nós não focamos apenas em perspectivas particulares para anunciarmos Jesus. Veja, aquilo que Jesus fez na sua vida é importantíssimo. No entanto, muito mais importante do que aquilo que Jesus fez na sua vida é o que Jesus fez e ponto. O que Jesus fez na cruz do Calvário é a essência da mensagem da igreja, irmãos. Isso quer dizer que o seu testemunho pessoal de conversão é muito importante, a forma como você estava e como você vivia, quando Jesus transformou você em discípulo, é extremamente importante. Se você estava com a sua vida acabada, destruída pelos vícios, e Jesus te resgatou, glória a Deus por isso. Se você era um religioso, um moralista e confiava na sua justiça própria e Jesus te resgatou, glória a Deus por isso. Se você era alguém que fazia tudo certinho, mas que sentia um vazio interior que não era preenchido por nada e Jesus te resgatou, glória a Deus por isso. No entanto, não torne o seu testemunho individual de conversão mais importante do que aquele a quem você está indo anunciar. A nossa missão é ir adiante de Jesus, nós estamos indo para anunciar a visitação de Jesus nesse mundo. Nós estamos caminhando, proclamando que todos nós, seres humanos, somos pecadores, merecedores da ira de Deus, mas que pela fé no sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora, pela fé, nós somos adotados por Deus e somos seus filhos. Mas é importante que você saiba, nem tudo são flores nessa caminhada. Andar em missão com Jesus pode ser algo bastante desgastante, sofrido, doloroso até. É por isso que a primeira característica da missão que nós precisamos aprender, queridos, é justamente sobre o perigo dessa missão. Jesus nos alerta no versículo 3, quando ele diz: vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. A realidade da igreja no Brasil, queridos, tem nos deixado um pouco mal acostumados. Esse universo gospel, de vitória com sabor de mel, de conquistas, de 1000 graus de unção, do milagre que vai chegar, de ser cabeça e não cauda, fez com que nós fôssemos extremamente mimados como crentes. No fundo, nós acabamos achando que Jesus nos salva do sofrimento, que Jesus nos salva da mediocridade que é a nossa vida, para nos dar então felicidade, ou então bem-estar, ou então conforto. No fundo, a gente crê que Jesus vai nos dar uma vida boa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, não é isso que nós encontramos. Olha para a história de Paulo. Veja como foi a história de João. Veja como morreu Tiago. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de ponta cabeça.
Lucas foi enforcado, Bartolomeu foi esfolado vivo. E nós, irmãos, igreja brasileira do século 21, nós dizemos que ter uma fé poderosa é conquistar bens materiais, é não ficar doente, é declarar vitória, é provar de bem-estar no dia a dia. Queridos, a missão é perigosa. Andar com Jesus em missão não é uma situação invejável pelos outros. Nós estamos à mercê do mundo, enfrentando hostilidades. Nós somos cordeiros em meio de lobos. Não dá para esperar simpatia. Nós não podemos imaginar que nós seremos bem recebidos. Não dá para esperar que o fantástico fale bem da gente. Nós não devemos esperar que a Veja nos respeite, não. Nós somos cordeiros entre lobos. Nós estamos correndo perigo. Não existe um cordeiro que esteja entre lobos e que fique susse, e que fique confortável, que esteja seguro. Não existe nada que um cordeiro possa fazer para ficar mais seguro entre os lobos. Não adianta o cordeiro entrar na academia, ficar fortão. Qualquer cordeiro, por mais forte que seja, vai ser frágil entre lobos. Não adianta o cordeiro estar preparado. Qualquer cordeiro vai ser vulnerável entre os lobos. Mas pastor, quem é que vai ser louco o suficiente para responder essa convocação? Realmente, queridos, andar com Jesus em missão talvez não seja o melhor custo-benefício. Andar com Jesus em missão, aos nossos olhos, não tem muita vantagem, não. Mas aqueles que se dispõem a caminhar em missão com Jesus, talvez sejam aqueles que descobriram que não estão aqui para obter vantagens, ou então para procurar o melhor custo-benefício, ou então algum bem-estar. E além disso, queridos, nós precisamos notar quem é que está nos enviando. Jesus diz: eu os envio. Eu os envio. Nós estamos sendo enviados para uma missão perigosa, onde nós somos expostos às nossas fraquezas, aos nossos medos, às nossas inseguranças. Nós estamos rodeados de hostilidade, de ódio, muitas vezes até de inimizade. Mas nós não podemos nos esquecer quem é que está nos enviando. Jesus diz: eu os envio. É Jesus quem nos envia, queridos. Quem está nos enviando não é alguém que quer o nosso mal, mas como cordeiros, queridos, nós somos enviados pelo Supremo Bom Pastor. Se nós estivéssemos sozinhos, numa missão pessoal particular, querendo promovermos-nos a nós mesmos, tendo nos enviado a nós mesmos, então nós estaríamos com toda certeza completamente sem esperança. Mas irmãos, nós estamos sendo enviados pelo nosso pastor, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós. E é exatamente por isso que a segunda característica da missão é a dependência de Cristo na missão. Essa é a primeira instrução que Jesus dá aos seus discípulos aqui. Ao mesmo tempo que ele alerta: eu estou enviando vocês como cordeiros em meio a lobos, ele vem e dá uma instrução, quando ele diz no versículo 4, início: não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Se a missão dos discípulos é perigosa, queridos, se nós somos enviados como cordeiros para o meio de lobos, então nós precisamos ir na total dependência daquele que nos envia. A bolsa, como o texto diz, era o lugar para guardar dinheiro. E você sabe muito bem como deve ser desesperador viajar sem dinheiro, né? Deve ser terrível. Eu jamais passei por isso e espero não passar.
O alforge, como diriam as traduções mais antigas, mas a sacola, como diz a nossa tradução aqui, era como se fosse uma mochila onde você carregava ali uma roupa extra ou então uma manta. E quando Jesus fala para não levar sandálias, queridos, Jesus não está orientando eles a irem descalço, mas é para dizer para eles que eles não precisassem de uma sandália extra, eles não levassem, eles viajassem leves, sem precisar levar uma outra sandália. E essa instrução que Jesus nos dá, queridos, é justamente para que eles atendessem àquela convocação, aprendendo a ser completamente dependentes de Jesus. Irmãos, sem Jesus nós estaríamos perdidos, queridos, mas comissionados por Ele, então nós dependemos dEle inteiramente, dependemos de Jesus em tudo. Nós dependemos de Jesus para nos sustentar financeiramente, nós dependemos de Jesus para nos dar abrigo, nós dependemos de Jesus para nos guardar dos perigos, dos lobos, nós dependemos de Jesus para guardar o nosso coração e a nossa mente. Se nós não aprendermos a depender de Jesus, queridos, nós vamos perder tempo correndo atrás de cada uma dessas coisas. Se não for assim, queridos, nós nunca iremos conseguir realizar a missão. Sabe por quê? Porque se nós não dependemos dele, nós vamos tentar nos garantir. Bom, se Jesus não fizer, então deixa que eu faço. Eu tenho que fazer isso. Nós vamos começar a correr atrás e construir a vida atrás de sustento, de abrigo, de segurança, de confiança, e nós vamos correr atrás dessas coisas, construindo todas essas coisas com toda a nossa força, com o nosso empenho, com toda a nossa dedicação. E aí, queridos, a missão vai por água abaixo. Deixamos a missão de lado para construir todas essas coisas. Nós deixamos de olhar para aquele que nos salvou e nós passamos a olhar para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, para a nossa segurança e para o nosso conforto. Fazemos com que as coisas terrenas sejam mais importantes que as coisas do céu. Se você quer ser um fiel discípulo de Cristo, andando em missão com Jesus, então não deixe a terra obscurecer o céu. Não deixe que as coisas desse mundo te façam esquecer das coisas do céu. Não se apegue tanto àquilo que é temporal, deixando de lado aquilo que é eterno. E a melhor forma de você avaliar isso na sua vida é parar para refletir a respeito de tudo o que você tem construído aqui. De tudo o que você tem construído aqui, se Jesus te chamasse para a glória hoje, o que é que você deixaria? Riqueza, propriedades, seu currículo? Irmãos, isso é como a palha que o vento dispersa. Se você morresse hoje, o que você deixaria? As suas experiências de lazer, as suas viagens, as suas maratonas de seriados? Irmãos, o fogo queima e não sobra nada para contar a história. A verdade, queridos, é que a gente passa mais tempo investindo em bolsa, em sacola de viagem, em sandálias, do que no relacionamento com aquele que de fato nos sustenta. A gente passa mais tempo investido em bolsa, em saco de viagem e sandálias, do que cumprindo a missão que Jesus nos convoca para realizar. Irmãos, nós somos chamados para parar de pensar no aqui e agora. Olhar para a eternidade. Do que adianta investir tanto no seu currículo, nos seus bens materiais, se os seus filhos estão indo para o inferno? O que adianta se matar para ter as coisas, se as pessoas à sua volta, que você ama, estão indo para o inferno? Para agora. Muda a chave. Invista na eternidade das pessoas ao seu redor. Nem que para isso você tenha que viver de forma mais simples, nem que para isso você tenha que mudar radicalmente o seu estilo de vida, nem que para isso você tenha que parar de pensar tanto em si mesmo, nem que para isso você tenha que parar de pensar em bolsa, em sacola ou um par de sandálias extras. Aprenda a depender de
de Jesus. E essa dependência, queridos, é uma dependência integral, inclusive, em terceiro lugar, na capacitação para a missão. A terceira característica da missão, queridos, é a respeito da capacitação para realizarmos a missão, irmãos. Essa instrução para que os discípulos não levassem bolsa, ou saco de viagem, ou um par de sandálias extras, também era uma forma de Jesus dizer, olha, não voltem para casa para pegar as coisas que vocês precisam, vocês não precisam passar no mercado antes de ir, vão assim mesmo, do jeito como vocês estão. Essa frase é muito importante para nós, queridos. Vão assim mesmo, do jeito como vocês estão, vão anunciar o reino. Queridos, nós temos uma crise muito grande com relação a essa questão. Porque quando eu pergunto para alguém o que ela mais precisa para anunciar o evangelho, normalmente a pessoa responde, pastor, eu preciso aprender um pouco mais. Eu preciso me capacitar melhor. Presta bem atenção. Eu não estou dizendo que a capacitação é desnecessária, tá? A capacitação é extremamente importante e é louvável que você busque cada vez mais capacitação para realizar a missão. Esse ano nós tivemos aqui na nossa igreja um curso de evangelismo e foi muito bom, mas poucas pessoas participaram. No ano que vem nós vamos ter de novo. E aí eu quero ver aqueles que dão como desculpa, eu preciso aprender um pouco mais, se vão participar do curso. Mas mesmo que você não participe, deixa eu te falar uma coisa, há quanto tempo você frequenta a escola bíblica? 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40, 50 anos de escola bíblica? E você ainda diz que precisa se capacitar melhor? Quantos sermões você ouve num ano? Quantas aulas você escuta? Quantos podcasts você ouve? E você ainda quer usar a falta de capacitação como desculpa para não evangelizar? Queridos, a capacitação que nós mais precisamos é aquela que vem de Jesus. Sejamos honestos, irmãos, essa história de que nós não nos sentimos capacitados para evangelizar ou para proclamar, não passa de uma desculpa que nós nos acostumamos a dar, não é verdade? E parece ser uma desculpa até piedosa. Pastor, o evangelho é algo muito sério. Eu não posso falar de Jesus de qualquer jeito, eu preciso me preparar para isso. É verdade. Você precisa se preparar, você precisa estudar, precisa se relacionar com Jesus, mas isso não é desculpa para que você deixe de anunciar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo para pagar o preço do meu e do seu pecado. Irmão, se eu fosse começar a pregar somente quando eu me sentisse capacitado para isso, eu ainda estaria me preparando. Mas não prego a mim mesmo. Eu não prego baseado na minha capacitação, nem no meu conhecimento, muito menos na minha autoridade. Eu prego porque eu sei que Jesus me capacita para isso. Não porque eu tenho um curso de teologia. Perceba, a gente dá a desculpa, nós não estamos preparados para evangelizar, e o que a gente faz? A gente fica fazendo curso o resto da vida. Se você não sabe evangelizar, então faça um curso, mas principalmente comece a evangelizar. Comece a dizer quem Jesus é e o que Ele fez na cruz do Calvário. Chama o seu vizinho que não conhece Jesus para tomar um café na sua casa e você começa a conversa assim, despretensiosamente. Você já reparou como Deus é maravilhoso? E a partir daí, você começa a falar que Jesus nos salva dos nossos pecados, que em Jesus nós temos a vida eterna. Você termina convidando essa pessoa para ir para o culto na semana que vem, e pronto. Você evangelizou essa pessoa. Pastor, mas e se ele não vier?
Na outra semana você faz tudo de novo. Convida ele para um café. Puxa uma conversa aleatória dizendo o quanto Deus é maravilhoso. Fala que Jesus morreu pelos nossos pecados e que nele nós temos a vida eterna. E convida ele de novo para vir no culto. Mas pastor, e se não der certo? Na outra semana você faz de novo. E na outra semana também. E mais uma vez. Até que um dia o Espírito toca. E essa pessoa está aqui com a gente. Louvando e adorando o Senhor. A capacitação que nós precisamos para realizar a missão, queridos, é a capacitação que vem de Jesus. Tudo o que nós precisamos é depender de Jesus. Nós não precisamos de bolsa, nós não precisamos de saco de viagem ou de sandálias extras. Nós precisamos é depender de Jesus e da capacitação que vem dele. Mesmo porque, queridos, a última característica da missão que eu quero meditar com os irmãos nessa noite e que nós precisamos aprender é a respeito da urgência da missão. Jesus também prepara os seus discípulos no fim do versículo 4, quando ele fala assim: não saúdem ninguém pelo caminho. Veja, é evidente, queridos, que Jesus não estava dizendo para ninguém ser sem educação, não. Essa instrução que Jesus está dando aos seus discípulos não é uma desculpa para grosseria ou então para sermos descorteses com outras pessoas. O que acontece, queridos, é que na época de Jesus, uma saudação era uma cerimônia elaborada, que envolvia muitas formalidades, talvez uma ou duas refeições, e se duvidar, exigia até o pouso. Imagina encontrar alguém para ir na sua casa, encontrar alguém na rua, e no meio daquela cerimônia toda de cumprimento, ao invés de você só dizer assim, ô, tudo bem, você fala assim, aparece lá em casa, e a pessoa vai. Para nós curitibanos isso é terrível, né? A pessoa vai, né? E mais que isso, você chamou ela para um café, mas ela fica para janta. E de repente ela já põe pijama. Irmãos, tudo isso era uma cerimônia de saudação na época de Jesus. Era algo extremamente demorado. No entanto, queridos, a fala de Jesus era para que eles considerassem, para que os seus discípulos considerassem a escassez do tempo e a extrema urgência da missão. E naquela época, um mensageiro que tinha uma palavra, uma mensagem muito importante, muito urgente, ele podia ser dispensado dessas formalidades sem ser considerado alguém mal educado. Ele tinha uma missão, uma tarefa urgente, ele precisava proclamar algo muito importante, por isso não saúdem ninguém pelo caminho, e na condição que nós estamos como discípulos, queridos, nós precisamos perceber essa urgência. Irmãos, nós não temos tempo a perder, nós não podemos nos demorar com coisas de pouca importância. Não existe nada mais urgente do que a proclamação do Evangelho, irmãos. Não temos tempo a perder. Não podemos nos demorar com coisas de pouca importância. Não existe nada mais urgente que o anúncio do reino de Deus, irmãos. Com o passar do tempo, a igreja cristã perdeu a sensibilidade para essa característica. E isso aconteceu, queridos, porque a igreja se acomodou, pensando que essa urgência talvez estivesse relacionada com a volta de Jesus. E eu sei que você já deve ter ouvido isso, no entanto, queridos, a volta de Jesus está muito mais relacionada com a soberania e com a majestade de Deus do que com urgência. A urgência tem outro motivo, queridos. O motivo da urgência é a finitude do homem. A missão é urgente, irmãos, não porque Jesus está voltando. A missão é urgente porque as pessoas que nós amamos e que vivem conosco e que estão à nossa volta estão morrendo. A urgência tem muito mais a ver com a brevidade da vida humana
do que com o retorno de Jesus. A volta de Cristo tem a ver com o governo soberano de Deus sobre a história e sobre o universo. E a volta de Cristo tem dia, data e hora marcada de acordo com os propósitos eternos de Deus. Mas as pessoas à nossa volta que vivem perto de nós, queridos, as pessoas que nós amamos, também têm hora marcada. São como a neblina, como a relva. Hoje existem, mas amanhã talvez não estarão mais entre nós. A missão é urgente, irmãos, porque as pessoas que nós amamos estão morrendo. Outros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, estão perecendo. E por isso, queridos, nós devemos nos pôr a caminho. Nós precisamos andar com Jesus em missão. É urgente que façamos isso. Concluindo, queridos, nós estamos em missão com Jesus. Estamos indo anunciar a visitação de Jesus a esse mundo e a salvação que só Jesus pode nos dar. Por isso nós não podemos nos esquecer que a missão é perigosa, mas que quem nos envia é o bom pastor. E dele nós dependemos, só dele nós dependemos, inclusive na capacitação para a missão, nós dependemos de Jesus. Mas nós também não podemos ficar perdendo tempo, porque a missão é urgente. A missão é urgente, a tarefa é urgente. E que assim, queridos, ao sermos expostos diante dessas características tão gloriosas, mas ao mesmo tempo tão motivadoras, nós sejamos encaminhados à missão. Que 2023 nós coloquemos no nosso coração a resolução de trazer pelo menos uma pessoa para a igreja. O que você acha? 365 dias para que você consiga trazer uma pessoa. Para que você convide uma pessoa para ir na sua casa tomar café. E ao convidar essa pessoa para tomar café, dizer simplesmente para ela: Deus é maravilhoso, porque Jesus nos salva dos nossos pecados e nos dá a vida eterna. Vamos na igreja comigo? Só isso. Simples assim. Claro como água.